Bom, boa tarde, eu acho, quase boa tarde, né? Acho que todo mundo está com bastante fome, então eu vou tentar fazer uma fala um pouco mais rápida. Eu optei por não trazer um data show, uma apresentação aqui para o Data Show, e, na verdade, contar uma história. Eu acho que foi muito importante as abordagens anteriores, porque eu vou fazer contar uma história que ela vai no sentido da defesa da liberdade na internet, né? Essa história é uma história que tem acontecido cada vez mais no cotidiano de quem tem trabalhado na internet, quem produzido na internet. Mas, ou seja, isso acontece no Brasil, acontece em vários locais do mundo. Mas eu vou contar uma história de um blogueiro chamado Saled, que vivia em Alexandria, no Egito. Esse blogueiro, ele presencia um fato bastante repugnante. Ele passa a presenciar no cotidiano dele, no Egito, em Alexandria, a prática de extorsão de vários pequenos comerciantes pela polícia naquele país. O Egito, até então, né, era governado por uma ditadura que durava anos. E essa ditadura, na verdade, tinha em seu processo, né, de realização toda uma prática de corrupção que virou, na verdade, endêmica no próprio Egito. E a polícia sempre foi um dos mecanismos mais corruptos dentro daquele país. Saled, na verdade, que tinha ele era anônimo no seu blog, ele presencia e faz um relato em vídeo de um dos momentos da extorsão policial. E, na coragem daquele que tem, né, que é blogueiro, ele publica essa informação em seu blog e, imediatamente, o vídeo começa a correr, né, pela internet no Egito. Vocês sabem que o Egito é um país que recebe muitos turistas, né? Por receber muitos turistas, a rede, o acesso à internet precisa ser sempre um acesso considerável, né? Porque as transações no mercado de turismo ocorrem muito em torno da internet, né? Você vai marcar uma diária de um hotel, etc, etc. Então, a internet ela é central na economia do Egito. Pois bem, Saled, então, começa, e junto com um conjunto muito diversificado de blogueiros, todos anônimos, a divulgar esse vídeo da extorsão que acontecia no Egito, em Alexandria. A polícia, através desses métodos forenses, encontram rapidamente quem era o autor, de onde vinha a produção de conteúdo rebelde, né? E Saled ele vai tomar um café, a polícia retira ele do café e aí mata a figura, o blogueiro, com chutes. Ou seja, ele morre, na verdade, com centenas de chutes que a polícia, então, né, realiza ali com aquele blogueiro. Rapidamente, toda essa comunidade começa a divulgar as imagens desse blogueiro assassinado, né? E, a partir daí, vocês já conhecem a história, né? O Egito ele cria toda uma dimensão potente que faz cair aquela ditadura. E aquela imagem da Praça Tahrir, né, com aqueles acampamentos naquela praça, aqueles acampamentos, aquelas barracas brancas, o centro daquela praça era constituído de blogueiros. Blogueiros que, pela primeira vez, podiam romper o anonimato, né, ou utilizar a sua própria condição de anônimo, ou seja, de sem nome, para expressar a liberdade em estado pleno. Essa realidade, na verdade, é uma realidade muito preocupante hoje no resto do mundo. No Brasil, um blogueiro acaba de ser assassinado mês passado, em São Luís do Maranhão, por denunciar a ação de pistoleiros, né? Vários outros blogueiros têm tido cada vez mais os seus blogs censurados em função de uso de determinada lei. A gente sabe que a lei é um dos mecanismos para não se fazer justiça,
né? Então, se utiliza muito a lei para impor limites à liberdade de expressão, né? E essa imposição de limites à liberdade de expressão gera essa ambiguidade que vai se tornar a internet, e nós, militantes da cultura livre, né, vamos começar a articular, sobretudo no Brasil, né, um mecanismo de defesa, né, da liberdade de expressão, sobretudo, dos direitos fundamentais, no qual a liberdade de expressão se assenta, que vai desembocar no marco civil na internet. Ou seja, hoje, qualquer tipo de crítica muito fundamentada, divulgação de dados de envolvidos em vários crimes, inclusive crimes de corrupção, rapidamente são esses sujeitos utilizam a justiça para fazer cair uma série de conteúdo na internet, né? Isso tem que se chamar de censura branca. Então, nós, do movimento mídia livrista, que defende, na verdade, toda uma cultura da radicalidade da liberdade de expressão, a gente efetivamente começa todo um campo de luta fértil para que a internet não vire essa máquina de produção de controle. Ou seja, o controle se tornou um dos elementos mais fundamentais para exercer sobre determinada população, sobretudo uma população que está na internet, né, a violação do seu direito à liberdade. Ou seja, essa violação do direito à liberdade, né, ela conjuga também com uma série de, não somente tecnologias de segurança, mas com uma ambiguidade também em relação à questão da tecnologia de segurança. Por exemplo, no Brasil, a nova lei de crimes cibernéticos, por exemplo, ele coloca em xeque o próprio profissional de segurança de informação. Porque uma vez que você desenvolve um programa, e esse programa ele serve para testar o grau de segurança de determinado sistema, a partir do momento que o sujeito que utilizar o seu programa para burlar o sistema ou para quebrar o sistema, você passa a ser corresponsável. Ou seja, você, autor, passa a responder exatamente nos mesmos moldes daquele que utilizou o sistema. Então, essa forma, né, essa forma de fazer com que, na verdade, a internet, que sempre foi um campo de liberdade, de radicalização da liberdade, é cada vez produto de uma certa contra-reforma, uma série de dispositivos legais, né, que fazem limitar a liberdade. Vou dar um exemplo interessante e importante. Por exemplo, em Vila Velha existe um perfil, né, anónimo chamado Neucimar Frog. Não sei se vocês seguem esse perfil, né? Esse perfil é um perfil que utiliza da imagem do próprio prefeito, né, para fazer um certo tipo de ironia, uma ironia fina em relação aos atos administrativos da prefeitura. Veja, como esse perfil há inúmeros. A Dilma Boladona, inclusive, que ganhou agora o Prêmio Internacional de melhor perfil fake feito no mundo, né? E a Dilma Boladona foi um dos exemplos mais que tem uma relação direta com o Neucimar Frog. Por quê? A Dilma entra num processo de produção de tuitagem durante as eleições, mas olha que confuso é o campo da liberdade. O perfil da Dilma, o oficial, não era produzido pela Dilma. Esquisitíssimo isso. Como um perfil que é do sujeito, não é produzido pelo sujeito. Então, há uma certa falsificação dentro do próprio verdadeiro. E aí, quando acabou as eleições, ela disse, dane-se ao Twitter e essa brincadeira, e foi ser presidenta da Nesse vácuo, um sujeito, o que ele faz? Cria a Dilma Boladona. É a mesma imagem, é a mesma foto, e começa, na verdade, a fazer traquinagem, né, com o fato desse jeito da Dilma de ser, né, de ser um pouco arrogante em determinados momentos, ser muito direta e muito franca, né, e começou a utilizar esse tipo de dispositivo. Aqui também em Vila Velha vai acontecer a mesma coisa. No momento em que o prefeito da cidade, né, começa a utilizar o Twitter, eu particularmente gostava muito dele nessa fase, e começa a dizer coisas um pouco estapafúrdias, então a assessoria logo monta uma estratégia de dizer, olha, vamos fazer o seguinte, você cria um perfil institucional, prefeito VV, que também é um perfil fake, né? Prefeito VV, ele tem um poder, na verdade, de ser dono dessa conta ad eterno, né?
Pelo menos 8 anos ele pode ficar. Então, veja, e aí ele cria esse perfil e abandona o seu próprio, ele deleta a conta. Nesse vácuo, um sujeito cria o Neucimar Frog, e aí vai criando uma cidade, etc. Esses dois perfis podem ser enquadrados nas leis que nós temos? Será que a franqueza, que é um dos exercícios mais importantes da liberdade de expressão, ele tem que ser limitado por esse conjunto de leis? Quais são as condições exatas da liberdade de expressão que a gente tem quando a gente tem um processo de uma lógica legal que impõe limites a esse tipo de liberdade? Será que eu não posso fazer crítica ao próprio prefeito? Ou será que eu vou ter que derrubar toda a história da imprensa, por exemplo, né, que sempre fez traquinagem usando a imagem alheia? Claro que a gente poderia perguntar, qual o limite dessa liberdade? Aí eu, como Zola, digo a resposta. O limite da liberdade de expressão é a verdade. Então, a questão não se trata necessariamente do uso indevido da imagem. Se trata, na verdade, da garantia da liberdade individual, né, de exercer uma liberdade ampla de expressão. E é por isso que o Marco Civil na internet se contrapõe diretamente a um processo de judicialização da internet que tem acontecido no Brasil. De tornar crime, né, no uso, inclusive na boa-fé de regular determinado crime, o que fazer? Impor limite às liberdades individuais. Olha outro exemplo aqui nosso. O que acontece? As pessoas passaram a tuitar sobre blitz no Espírito Santo. Aí você pode dizer para mim, você assim que vem do campo do direito mais, né, legalista, poxa, mas isso, tuitar blitz, não poderia ser considerado um ato de desordem pública? Aí eu pergunto para você, e se eu sou crítico a blitz? Eu não posso criticar a blitz? Eu não posso dizer, pô, tem uma blitz completamente equivocada aqui em frente ao viver? Eu não posso fazer isso no Twitter? Quem é que impõe a mim, né, determinados constrangimentos legais em relação a esse direito fundamental, é um nome, né, direitos fundamentais, que é dado à liberdade? Nos Estados Unidos, a Suprema Corte acabou, né, no ano passado, de garantir o direito ao anonimato de todos aqueles que usam a internet. Sabe por quê? Porque a internet ela sempre foi anônima. Na verdade, a internet se constituiu em rede exatamente em função do anonimato. E quer saber mais? O Egito, o que aconteceu quando surgiu uma onda na internet de mobilização? O que o governo fez? Não sei se vocês estão lembrados. Cancelaram a internet. Se articularam com as operadoras e falaram, tecla off na internet. Quem foi que deu internet aos egípcios? Um grupo hacker chamado Anonymous, que inclusive era um grupo de humor, no 4chan. Né? No 4chan. Era um grupo de humor, ele ficava sacaneando a cientologia. Né? E essa dimensão do humor, com um certo ativismo, fez criar, inclusive através de tecnologias antigas, como o acesso a modem de escada. Você lembra aquilo? Você tinha que ligar para um número internacional, aí você pagava um DDI, né? Usando técnicas, inclusive, absolutamente simplistas, né, de dar acesso à conexão, eles permitiram que um conjunto de ativistas pudessem se conectar. O que o senhor Geraldo Alckmin fez lá no Pinheirinho, quando ele massacrou lá 2.000 famílias? Botou a polícia para ocupar o espaço, aliás, espaço dado por um especulador pela ditadura militar, um terreno doado pela ditadura militar a um especulador. Ele botou a polícia, e o que a polícia fez? Com o apoio da justiça, suspendeu o acesso à rede de telefonia celular e à rede móvel de acesso à internet. Ou seja, é esse tipo de direito que a gente está querendo construir no Brasil? Em nome de uma internet totalmente controlada? É isso que a gente quer? É a partir exatamente dessa construção maluca em que tudo deve se controlar, que sempre foi, na verdade, uma missão fordista no campo da comunicação. Antigamente, você tinha, em 84, por exemplo, eu tinha 7 anos, muitos de vocês não tinham nascido ainda.
Mas em 1984, no Brasil, no dia 20 de janeiro de 1984, explodiu uma enorme revolta no Brasil. A revolta se chamava Diretas Já. 400 mil pessoas se reuniram no Vale do Anhangabaú, em São Paulo, no dia do aniversário da cidade, para exigir Diretas Já para presidente da República. Sabe quem publicou isso? Ninguém. Sabe o que saiu na TV Globo, no Jornal Nacional, naquele dia? 400 mil pessoas estavam curtindo o aniversário da cidade. Sabe o que aconteceu em 84? Richard Stallman, um dos grandes nomes do MIT, né, cria a Fundação Software Livre. Sabe o que acontece em 84? Um ativista gay cria um sistema que melhora as BBS, fazendo que a internet se liberasse daquela internet da cooperação científica e daquela internet bélica, e se transformasse na internet do usuário, né? Se tornasse uma internet pop. Sabe o que acontece em 84? É criado um romance chamado Neuromancer, de William Gibson, que cunha o termo ciberespaço. 84 é um ano fértil, muito fértil para a história da internet. Né? É o momento que o ativismo cria o ciberespaço. Vocês podem ter certeza, a internet não foi construída pelas empresas, a internet não foi construída pelas empresas de segurança, a internet foi criada pelo ativismo e pelos aqueles que acreditam duramente que a liberdade de expressão é um direito que subjaz à própria estrutura da rede. O que aconteceu com peer-to-peer? O que tem acontecido, né, com peer-to-peer? Toda a tecnologia de distribuição computacional se tornou, na verdade, objeto de incessantes processos judiciais. Só vermos o que aconteceu com Pirate Bay. Recentemente, um site da USP, onde residia livros de humanas, livros esgotados, a justiça mandou suspender o site. O que fizeram os anônimos? Hackearam o site e colocaram no Pirate Bay. A disputa, senhores, não se está simplesmente, somente, entre aqueles que querem ter acesso ao conhecimento e aqueles que querem aprisionar o conhecimento. Cada vez mais a gente está vivenciando dois modelos de liberdade na internet. Um modelo absolutamente regulado, que é o modelo da computação em nuvem, coloque todos os seus dados em nuvem, e um modelo que a gente sabe que é um modelo que radicaliza a liberdade, que é o modelo da computação distribuída, que vai dar nos torrents essa genial inovação criada pelos programadores. Então, se a gente efetivamente quer marcar um exercício radical da liberdade de expressão, é preciso pensar a rede não a partir de mecanismos de controle, não a partir de mecanismos de penalização, mas a partir de mecanismos que tornem a expressão livre, até para que a franqueza, que há algo que era tão importante num determinado estado, né? Ou seja, antigamente, quem lutava a favor das pessoas? Para pegar dois sujeitos. O advogado, não sei se tem advogado aqui, porque ele é o portador de direito, né? E a imprensa, porque a imprensa ela sempre lutou contra a censura. Ela sempre lutou para aquilo que o Estado e o poder queria, né, aprisionar, esconder. E hoje, de forma muito esquisita, o advogado tem se tornado cada vez mais um mecanismo criador de leis que regem e regula os próprios direitos fundamentais, e a imprensa se tornou uma máquina de sonegação. E é por isso, na verdade, que um conjunto muito diversificado de perfis considerados falsos vão fazer o quê? Vão eclodir na internet. Porque o anonimato, vocês podem ter certeza, é a nova dimensão do público que se constitui na rede. É isso, gente. Obrigado. Eu não sei como é o processo agora, se tem alguém, se a gente abre alguma questão, a gente pode abrir. Tá? Só constar, eu fiquei aqui pensando, pelo jeito da internet, a imprensa livre que o Brasil nunca teve. Eu ainda falo, o Brasil nunca teve uma imprensa livre. E não costuma. Sem dúvida, sem dúvida. A imprensa no Brasil ela sempre se tornou
controlado por certos monopólios, etc. E a gente tem visto cada vez mais esse processo de abertura, né, de uma franqueza do falar, né, de uma franqueza forte do falar, vindo exatamente, né, desses públicos que são muito diferentes. Eu não diria hoje perfil falso. Eu acho que eu estou com Fernando Pessoa. Eu acho que cada vez mais você tem a utilização de determinados nomes, um outro tipo de nome, né, que cria um certo tipo de público, cria um certo tipo de realidade. E, claro, eu acho que o limite da liberdade de expressão é verdade. Né? Uma vez você circular a verdade, né, quem vai se opor a esse exercício? Falar outra coisa em relação ao anonimato no Brasil. O anonimato no Brasil ele é impedido quando você se torna veículo de comunicação, de imprensa. São mecanismos diferentes, porque senão, por exemplo, aquele e-mail que vocês têm quando vocês fizeram 17 anos, né? Joãozinho, 1991, né? Ou Gatinha, 89, né? Isso, por exemplo, seria totalmente proibido no Brasil. Né? É o ato de veiculação de imprensa. Mas isso é uma interpretação jurídica também bem ampla. Tá? Então, a questão, por exemplo, o Aires Brito, o ministro do Supremo Tribunal, ele vai alargar o conceito de imprensa. Ele vai falar a imprensa como veículo e a imprensa como vocação. De modo que ele incorpora os novos arranjos de imprensa. Agora, eu não sei também se o blogueiro quer ser imprensa, entendeu? Ele é uma outra coisa. Ele é um exercício da franqueza. Quantas vezes, assim, em movimentos políticos eu participei, anônimos vieram contra mim e me disseram coisas francas. Muito francas. Que se eles tivessem um nome, colocar nome, às vezes corriam até perigo de vida. Né? Perigo de vida se encontrava por aí, a gente saía na porrada. Né? Mas isso é muito importante, assim, o exercício da liberdade de expressão no seu limite máximo. Porque senão vai acontecer igual aconteceu nas blitz aqui. O juiz manda suspender as comunidades todas. Mas e quem critica a blitz? Não tem direito de criticar? Ou seja, essa herança brasileira de imprensa, de regulação do poder, o exercício da expressão para poucos, é alguma coisa que ainda está muito dentro da nossa realidade. Acho que alguém queria outra pessoa falar. Ah, tá. Uhum. Uhum. Ele está colocando a questão do Pirate Bay, que eles pensam colocar um servidor no espaço para não ter uma regulação. Nós que defendemos o marco civil na internet, nós acreditamos o seguinte: uma internet sem regra, quem ganha é sempre o mais forte. Porque quando você está num lugar sem regra, a lei do mais forte sempre se prepondera. Então, a gente quer uma aspas, regulação na internet. Mas não simplesmente uma dimensão criminal maluca. Porque sabe que a dimensão criminal maluca, né, ela só cria, na verdade, subterfúgios para você criar outras coisas loucas. A gente quer garantir os direitos na internet. Por exemplo, um direito que está sob discussão, e a gente está em discussão com o deputado do PT, Paulo Teixeira, que faz parte da Frente Parlamentar de Defesa da Cultura Digital, e estamos em contato com o Molon, que é um deputado carioca do PT também, que é relator, da necessidade de não criminalizar as trocas peer-to-peer no Brasil. As trocas peer-to-peer, ou seja, ela é fundamental para a inovação. Sem elas não há possibilidade de inovação. O que aconteceu com Hollande, o novo presidente da França? Ele assumiu e falou, a Hadopi vai cair. O que é a Hadopi? É uma lei francesa maluca do Sarkozy, que faz o seguinte: se você é professor, quer passar um filme para o seu aluno, no Brasil isso é crime. Ok? Se hoje no Brasil você pegar um DVD e levar o DVD que você alocou ali fora, lá para a sala de aula, e passar, exibir, é crime no Brasil. Você não tem esse direito de distribuição e exibição. Mas isso é outra coisa, a lei de direitos autorais. Agora, a questão do marco civil na internet, a ideia é proteger o usuário para que ele tenha direito ao acesso peer-to-peer. Para que as trocas na internet não sejam criminalizadas. Porque, no fundo, eles querem criminalizar o afeto, querem criminalizar a amizade. Né? Porque
essa é uma possibilidade importante. Por isso que na França, quando a Hollande fala, adopia uma lei maluca. Por quê? Quando você baixa alguma coisa que tem direito autoral, o que faz a operadora? Corta essa conexão. Então, o que o Hollande falou, o presidente agora eleito da França? Isso está gerando um problema sério na França. A gente está perdendo inovação. Então, é uma relação curiosa, porque essa nova economia depende da inovação. Então, veja, esse é um elemento importante do Pirate Bay, uma luta importante do Pirate Bay, porque ele abre essa possibilidade de radicalizar o conhecimento. E conhecimento cada vez mais associado a patentes, como foi colocado agora, patente, o próprio Stallman, né, numa entrevista agora falou, pô, você vai programar alguma coisa, quando você vai patentear, o processo já tinha sido patenteado. Veja, você não copiou nada. Mas o processo de criação sua já foi patenteado. Então, como inovar? E mais, o Marco Civil, por exemplo, vai garantir aos servidores o porto seguro. Porque essa ideia de tira do ar primeiro, depois resolve qual é o problema, só serve a quem tem poder, que não quer ser incomodado com determinado tipo de informação. O que aconteceu lá com as imagens da Dickman na Inglaterra? O servidor inglês falou assim, a gente se recusa a tirar do ar. A gente não vai tirar do ar. Enquanto não cessar todos os direitos daqueles que colocaram essas imagens aqui, a gente não tira da internet. Sabe por quê? Porque a lei inglesa permite isso. Garante ao servidor o seguinte, você está sendo caluniado? Mas como você está sendo caluniado? Está sendo difundido aqui, o relatório que você está todo envolvido em corrupção. Você não quer que as pessoas saibam disso? Você está me imputando o crime. Estou imputando o seu crime, mas está aqui, Ministério Público, Polícia Federal, Eu vou esconder isso? Mas até o final do julgamento eu sou ainda um sujeito não condenado, né? Aquela coisa da defesa. Né, eu sou inocente. Ok, mas você tem um fato. O fato há um relatório aqui que mostra o seu envolvimento com corrupção. A gente, como sociedade, não tem o direito de colocar isso? Então, o servidor hoje, a local web, tira você do ar. Da hora, tirando o ar. O Marco Civil, na verdade, é a busca de garantir que o servidor não retire do ar. Só vai retirar do ar no fim do processo judicial. Porque democracia no Brasil precisa efetivamente constituir. Senão todas essas máquinas de criminalização, de achar quem é o culpado, de constranger o sujeito a tirar do ar, isso vem à tona rapidamente. A gente precisa ter noção das ferramentas que a gente utiliza. É importante, cada vez mais, ter uma internet com regras para que o mais forte não ganhe sempre. Mas essas regras devem, fundamentalmente, proteger o cidadão e dar garantia aos seus direitos fundamentais. Um deles, que é fundamental, que é o cordão umbilical com a democracia, a liberdade de expressão. Sem liberdade de expressão, não há possibilidade alguma, nenhuma, de democracia. É isso, gente. Esse é o recado que eu queria dar para vocês.